Olá, meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Espero que sim, que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo venha estar na vida de cada um de vocês. Eu tenho uma palavra profética, eu tenho uma palavra de vida e eu quero ser instrumento de Deus nesse momento. Eu quero ser aqui um veículo de Deus para a sua vida. Suma Miguel, apareça o Cristo. Eu quero meditar em 2 Reis, capítulo 4, versículos 29 e 30, leia na sua casa. Eu vou falar aqui só sobre um comentário breve e sobre uma revelação que Deus me deu. 2 Reis, capítulo 4, versículos 29 e 30. Se você ler o texto, você vai perceber, você vai constatar que acontece uma tragédia na vida da mulher sunamita, pois o filho tão sonhado, tão desejado, que ela queria ter e que foi vaticinado pelo profeta Eliseu, agora morre. E ela então, desesperada, sai e vai em busca do profeta Eliseu. O caminho é longo, o percurso é complicado, ela não conversa com ninguém no caminho, nem dá satisfação ao seu esposo. Quem realmente tentava parar ela para saudar, ela rapidamente dizia: está tudo bem, vai tudo bem, está tudo bem e vai tudo bem. E ela vai até o profeta Eliseu. Chegando ao profeta Eliseu, ela narra a história, o acontecido. Você não vaticinou que eu teria um filho, agora o meu filho morre, então você traz vida, depois envia tragédia. E aí o profeta Eliseu, ele diz para o seu moço Geazi, o seu aprendiz, para que ele vá então lá no local em que o menino está morto e ore por ele. Aí a mulher sunamita responde para o profeta Eliseu: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não irei, a não ser que você mesmo pessoalmente vá comigo até lá. Profeta Eliseu confronta ele. No momento que o profeta Eliseu ouve essas palavras, vive o Senhor e vive a tua alma, ele volta lá no passado. E ele se lembra de um episódio em que ele estava em apuros. E ele também estava carente como ela, necessitado como ela. Pois ele estava ali na cola do profeta Elias. E de toda forma ele carecia que o profeta Elias passasse o ministério para ele. E Elias estava tentando o despistar, vai para Jericó, vai para Betel, não queria passar o ministério para ele. E ele estava carente, ele estava necessitado, ele precisava do ministério. Então o que acontece? Quando a mulher sunamita profere essas palavras, vive o Senhor e vive a tua alma, ele se lembra que ele liberou essas mesmas palavras quando estava carente como ela, como estava precisando como ela para o profeta Elias. Então parece que nesse momento ele sente o que a mulher sunamita está sentindo. Ele sente a necessidade dela, sente a carência dela, porque ele se lembra que foram essas as palavras que quando ele estava carente, necessitado, em apuros, ele liberou para o profeta Elias. Então agora ele vai até o local onde está o menino morto. Mas antes disso ele passa por cima de algo ainda. Segundo os ensinamentos padrões da época, um profeta ele não poderia se aproximar de um morto, não podia tocar no morto, não podia se aproximar do cemitério, entrar no cemitério. Isso seria uma desonra para ele. Isso seria como o ministério dele fosse de alguma forma mirrar. Isso de alguma forma afetaria o teu ministério. Seu ministério ficaria maculado, manchado, queimado. Porém, o profeta Eliseu não se importa com isso. Ele passa por cima disso tudo também. E ele vai lá onde está o menino morto para orar por ele. Nós sabemos que acontece o milagre e o menino realmente é ressuscitado. Mas agora o ponto crucial desta mensagem. Qual que é a revelação que nós temos aqui? Nós amamos mais o nosso ministério que o Senhor nos entregou ou as almas que necessitam do nosso ministério? Nós amamos mais a honra, o prestígio, a fama, o reconhecimento, mais
do que as almas que precisam de nós. Veja que o profeta Eliseu pôs em jogo o seu ministério. Ele não se importou que o ministério dele fosse ficar queimado. Ele não se importou com os comentários que haveriam depois. Ele não se importou que o ministério dele fosse ficar, de alguma forma, maculado. Ele passou por cima disso e ele foi atender a alma. Dá para você compreender a dimensão disso? Eu tenho uma pastora chamada pastora Rose, uma mulher de Deus, uma mulher companheira, amiga minha, fazemos a obra de Deus juntos. Ela cansou de entrar em prostíbulos, porque o Senhor impeliu ela para ir lá e pregar a mensagem àquelas pessoas que estavam ali dentro. Ela recebeu a mensagem, foi e entrou e ministrou. Conversou com todas as pessoas que estavam lá. Primeiro um diálogo gostoso, brincaram, conversaram, e na hora da mensagem as pessoas estavam com o coração aberto. Ela pregou a mensagem, quantas vidas já se converteram. E depois ela saiu do prostíbulo e foi embora. E algumas vezes, crentes já viram ela saindo de prostíbulos e com uma visão carnal, natural da terra, julgaram ela. Não vamos entrar em detalhes, mas eu quero dizer para você o seguinte: você acha que isso deixou ela triste, abatida? Você acha que isso deixou ela pensativa? E agora o meu ministério? Vão queimar meu ministério? Vão falar que eu estou desviada? Vão falar que eu estou afastada? Não. Porque o que importava para ela era a alma. E não o que iam pensar sobre o ministério dela. E não o que iam avaliar do ministério dela. O importante para ela é ter a revelação do Senhor e fazer aquilo que o Senhor ordena. O importante para ela é ter a revelação do Senhor e ir avante buscar a alma. E Eliseu não se importou com isso. Jesus, em João 4, ele conversa com a mulher samaritana, e nós sabemos que na época os rabinos também tinham suas regras. Aquele homem que fosse pego conversando com a mulher seria uma desonra também, seria uma vergonha. Ele ficaria com a honra manchada. Ele ficaria mal visto, as pessoas iam comentar, as pessoas iam isolar ele, fazer bloquinhos, rodinhas, iam ficar conversando e olhando, iriam tratar friamente ele e pouco a pouco iriam isolar a ele. Jesus não se importou com o que as pessoas iam dizer. Seus discípulos chegaram: o senhor está conversando com uma mulher, mestre? Sim, estou. Ele ali ministrou aquela mulher, trouxe salvação àquela mulher se tornou uma anunciadora da palavra. Ele não se importou que o seu ministério fosse ficar queimado, ele não se importou que as pessoas iam ficar falando do seu ministério. Olha o que o Filho de Deus está fazendo, ele está quebrando regras, ele está quebrando dogmas, ele está quebrando paradigmas. Não, ele não se importou, ele foi lá e fez a obra e alcançou a alma. E é essa pergunta que fica aqui hoje para nós. O que é mais importante para nós? O reconhecimento, o prestígio, o glamour, as pessoas nos admirando, nós andarmos sempre na linha correta, está tudo dentro da palavra. Isso, ele anda na palavra, ele anda reto, ele anda em justiça, é homem de Deus, mulher de Deus. Ou você fazer algo que o Senhor mandou você fazer, ordenou você fazer, e deixar as pessoas confusas, julgando você e querendo queimar o seu ministério. Você ama mais o seu ministério ou ama as almas mais do que o seu ministério? Então que essa reflexão ela faça parte da nossa vida. Eliseu passou por cima disso tudo, não se importou com o seu ministério, com o que as pessoas iam comentar sobre ele e sobre a sua conduta no ministério. Que essa mensagem faça parte de nossas vidas.